Fala pessoal, um dos últimos vídeos que eu fiz foi desse no break aqui da Intelbras, que está aqui funcionando com o meu servidorzinho Raspberry Pi e ligado meus computadores à internet. Eu tenho um cabo que passa aqui pela minha sala e ele vai até o outro lado ali por baixo da porta para poder ligar os meus equipamentos de internet. Então, para não ficar com essa gambiarra aqui, eu até comentei com vocês nos outros vídeos que a gente ia mostrar como que eu podia fazer um no-break caseiro com baterias 18650, que é essa bateria aqui, ó. É como se fosse uma pilha, mas ela é um pouco maior. E essa bateria geralmente você encontra em bateria de notebook. Essa aqui eu retirei de... Eu tenho dois tipos aqui, essa verdinha, que eu acho que é mais antiga, de um CCE, e essa azul que ela veio de um notebook da Lenovo. Eu tentei pesquisar a especificação dessa bateria e ela tem uma voltagem nominal de 3.7, mas ela tem uma carga máxima de 4.7 volts e pelo que eu consegui encontrar, não tem uma especificação clara, ela deve ser de 2 amperes, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu até já mostrei em alguns vídeos, eu fiz algumas referências a isso aqui. Quando a gente fez, por exemplo, a instalação de um cooler 12 volts no Raspberry Pi, eu fiz essa ligação aqui. Isso aqui é um booster, que você entra com uma determinada voltagem e você tem uma saída com uma voltagem maior. Tem alguns desses aqui que eles conseguem tanto aumentar quanto diminuir a voltagem. Então você conseguiria também entrar com uma voltagem maior e reduzir ela. Esse meu aqui eu acho que ele só aumenta. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma entrada para pegar uma entrada de 5 volts com a entrada da USB e eu tive uma saída que eu regulei para 12 volts. Eu fiz isso também em um carregador que eu tenho aqui, que já tem, isso aqui é um suporte para essa bateria 18650, que você compra ou da China ou do Mercado Livre, e eu soldei elas com a mesma polaridade, então você tem aqui, pode ter 4 baterias ligadas em paralelo, e eu fiz o carregamento com esse módulozinho, que eu até não me lembro o nome dele, acho que é TP4056, se eu não me engano, que ele serve para carregar com 5 volts, então ele daria para carregar essa bateria, só que ele tem uma limitação de corrente de 1 ampere. Então o que eu notei? Quando eu usava, eu tinha isso aqui dentro daquela caixa ali que tem um módulo Bluetooth, aquela caixinha que está ali embaixo é uma plaquinha Bluetooth. Então, como ele só carrega com 1 ampere, eu tinha dificuldade de manter a carga das baterias e um problema, que ele não carrega as baterias fazendo balanceamento de carga. Então, para esse novo projeto, o que a gente vai utilizar? Eu vou continuar utilizando as baterias 18650, só que ao invés de usar aquele carregadorzinho de 5 volts, eu vou utilizar essa plaquinha aqui, que chama BMS. Esse aqui é um BMS 3S, se eu não me engano, se você for pesquisar ele. O que ele faz? Você pode ver aqui que ele tem 0 volts, eu vou chegar mais perto aqui, 0 volts, 4.2 volts, 8.4 volts e 12 volts. O que serve isso? Eu vou fazer ligação disso aqui na minha bateria e eu vou conseguir fazer a carga de forma balanceada e ele também protege com relação tanto à sobrecarga quanto à descarga. Então, se ele na ligação ele verificar que foi medido, por exemplo, 4.2 volts nesse ponto do meio, ele entende que está carregado e para de carregar para evitar danificar as baterias, explodir, fazer alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse módulo aqui que eu tenho. Eu juntei, esse aqui ainda não está soldado, tá vendo? Essa conexão ainda não está feita. Mas um dos módulos que eu vou fazer, eu vou aproveitar inclusive esse que já está feito, e ele está soldado aqui, o positivo no positivo, negativo no negativo. Então eu vou ter a possibilidade de ligar 4 dessas baterias em paralelo, e aí nesse caso, como pelas baterias que eu tenho, eu vou ligar só 3 em paralelo, e eu vou fazer a ligação de tal forma que eu vou ficar com 3 em série. Então eu vou ficar com 3 baterias de 4.2 volts
Para você que já estudou um pouco de eletrônica, de eletricidade, você vai ter 4.2 mais 4.2, 8.4. Então é por isso que o módulo ele tem aqui uma metade do caminho em 8.4. Então ele vem aqui 4.2 seria a primeira medição da bateria, 8.4 a segunda medição e 12.6 que vai ser o total que a gente vai ter. Para poder fazer a carga, que é feito nesse primeiro positivo e negativo, tanto a entrada quanto a saída de energia do BMS, ele vem daqui. Eu vou utilizar esse módulo de booster, que eu tenho alguns aqui, ó, até tem alguns anos que eu comprei alguns, e a gente vai regular a entrada para 12 volts, então eu posso pegar uma determinada fonte, seja maior ou menor, e regular ela para 12 volts. Então ele vai ficar a entrada do sistema para cá, eu vou ter o BMS fazendo o balanceamento de carga e para a saída eu vou ter um outro módulo para poder estabilizar a tensão de saída em 12 volts. Então esse BMS ele vai proteger, a hora que ele tiver uma descarga do sistema ele vai cortar, então eu não consigo mais utilizar. E esse módulozinho aqui ele é como se fosse um multímetro. Ele mede, só que ele mede com cor, então é como se fosse o medidor de bateria do celular. A gente liga o positivo e negativo nessa parte de cá, se eu não me engano, e a gente tem a medição do sistema. Eu vou fazer um desse jeito, que eu vou colocar dentro dessa caixa aqui. Essa caixa é uma caixa de celular, era de um Zenfone 4 que eu tinha aqui em casa. E para isso eu vou precisar do quê? Eu vou precisar das baterias. Se você não tiver esse suporte aqui, você pode fazer como eu fiz nesse caso aqui. Então o que eu fiz aqui? Começa o positivo do lado de cá, ele vem para cá, faz uma ligação em série, então eu seguiria a sequência e eu finalizo aqui com o meu negativo. Então eu vou ter o início do zero aqui no negativo, eu meço o 4.2 na primeira parte da conexão, então a gente tem aqui o negativo, 4.2, aqui no meio eu vou medir 8.4, e do negativo até o positivo eu vou medir 12 volts. E para isso eu vou precisar de um ferro de solda. Eu não vou mostrar a utilização do ferro de solda, eu sou muito ruim para fazer solda, não vou mentir. E é capaz até de, se você sabe soldar, você vai desaprender comigo. Eu vou precisar de um multímetro para poder fazer as medições. Eu vou mostrar depois que estiver pronto as medições. Um estanho, que é utilizado para fazer a soldagem, que é esse elemento aqui que a gente tem fazendo as conexões dos fiozinhos, fiação para a gente poder fazer ligação, e esse conector aqui eu achei interessante, que eu vi num outro vídeo, a gente não precisa soldar, então eu tenho aqui um parafuso que você consegue fazer a conexão. Eu vou utilizar isso aqui para fazer um jumper, coloco um positivo, tenho a saída aqui do sistema, então eu consigo fazer tanto a entrada quanto a saída com uma conexão parecida com a dos roteadores, inclusive. Então vai ficar muito mais tranquilo de eu fazer a conexão dos equipamentos. Então eu vou fazer essa etapa de soldagem, de conexão, e eu volto para mostrar para vocês a conexão e o sistema funcionando. Pessoal, vamos lá. Eu montei o pack de bateria pequenininho, que são 2P 3S ou 3S 2P, que são 3 em série, com 2 em paralelo, tá? Então eu tenho 6 baterias. Aquele outro eu vou fazer um pouco maior, eu vou fazer com 9. Mas o que eu verifiquei? A ideia inicial era colocar um regulador de tensão na entrada, sair 12.6 volts para alimentar o banco de bateria e eu ter uma saída, um regulador de tensão na saída, porque aí eu consigo colocar uma fonte de 12 volts, uma de 5, inclusive eu tenho uma aqui que eu iria utilizar para isso, que é uma fonte de notebook, era até do notebook antigo, acho que eu fiz vídeo desse notebook no passado, e ela é uma fonte de 20 amperes, de 20 volts, perdão, e ela tem uma amperagem maior, porque no caso do nosso pack aqui, ter uma amperagem maior ajuda ela conseguir carregar enquanto está utilizando, porque eu vou precisar de uma sobra. Só que esse que eu tenho aqui, que eu vou até mostrar para vocês aqui atrás, ó, ele é só para um lado, ele está como CN6009, vocês acham ele também como XL6009, ele é chamado só de booster,
Então, o que aconteceu? Quando eu jogo 20 volts na entrada dele, ele não me dá 12 volts na saída, ele dá pelo menos 20 e dá uma saída acima disso. Então eu vou precisar comprar um que é tanto regulador de tensão para cima quanto para baixo. Vocês vão achar ele também como book ou step up, step down. E pelo que eu pesquisei, ele tem uma designação XL 6019. Então, como eu não tenho ainda esse equipamento, o que eu fiz? Eu montei aqui o pack de baterias, ele já estava soldado. Eu coloquei a plaquinha BMS, que é essa que está colada aqui. Eu fiz a fixação com cola quente. Eu vou até dar uma melhorada na fixação, que é essa plaquinha aqui. É o BMS 20A 3S. Por que 3S? Porque é 3 em série. Então eu fiz a conexão em 0 volts, 4.2 volts, 8.4 e 12.6. Como que você faz para ver isso? Você pega o multiteste, o multímetro, e você vai medir as etapas que você fez a conexão da bateria. Então por isso que você precisa inicialmente do multímetro. A entrada e saída do booster é a mesma, então é esse positivo e negativo. Como eu não tenho os reguladores de tensão, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um LEDzinho de medidor para ver quanto que está a carga da bateria. E eu peguei a saída do BMS, que ela vem daqui, a saída de 12 volts, e eu coloquei em dois conectores, que são conectores desse aqui, ó, que é um conector, eu não me lembro o padrão desse conector, eu vou deixar, eu vou validar e deixo na descritivo, mas eu acho que é P4, se eu não me engano. Então ele vem um parzinho assim de conexão, que você tem o fêmea e o macho, e eu coloquei dois conectores fêmea, um para alimentação e o outro para saída de energia. E aí, se eu fizer a medição dos dois, vai dar a mesma medição, porque eles estão ligados na mesma conexão. Então, se eu pegar a saída aqui, eu vou ter, como vocês estão vendo aqui no multímetro, 12 volts. Essa bateria agora está desconectada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a fonte do equipamento de rede, o meu equipamento, do meu modem, e vou ligar nessa conexão aqui. Então eu tenho a entrada de energia aqui, que vai alimentar o BMS e o banco de baterias, e a hora que a energia cair da tomada, fica funcionando como já está funcionando aqui. Vou mostrar de novo, eu fiz a medição aqui. Esse conector, a parte do meio é o positivo, e a gente tem aqui 12 volts, tá? Então não tem ainda os reguladores de tensão, para eu poder colocar outro tipo de fonte. E aí eu deixei também aqui, eu tenho essa chavinha, que você pode colocar, caso você queira, fazer um liga-desliga na bateria, ou então um próprio liga-desliga nesse LED aqui, que eu estou até pensando em fazer, porque ele fica com uma luz bem forte. E aí você pode colocar esse banquinho de baterias dentro de uma caixinha, como eu vou fazer com aquela caixinha ali, mas ela é muito grande para esse que ficou pequeno aqui. E aí eu vou também dar uma isolada nessas conexões aqui, fazer uma observação. Esse tipo de conexão que eu fiz aqui com solda, ele não é o ideal. Inclusive tem um outro tipo de solda que é o ideal para você soldar esse tipo de bateria. Então é bom que você use um ferro de solda que seja bom. Caso você seja criança que está vendo esse vídeo, vou fazer algumas recomendações aqui. Não faça sozinho, peça o apoio de um adulto. Se você é criança ou se você nunca mexeu com esse tipo de coisa, pega a orientação, o apoio de um adulto, porque o ferro de solda você pode queimar. A gente está lidando com energia elétrica, então pode ter um choque. Então é bom você se resguardar. E esses conectores aqui, ó, eu medi, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Esses parafusos, eles não são isolados. Então se você medir tensão aqui, você tem tensão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita isolante que está aqui e vou isolar esses conectores, porque eu tenho criança aqui em casa. Eu até já coloquei o ferro de solda ali no cantinho do escritório, para ele poder esfriar e não ter risco de ninguém se queimar com ele. Tá bom? Então esse aqui é o nosso no breakzinho que eu vou colocar no meu modem de internet. Eu vou fazer mais um. A ideia é colocar esse aqui do roteador Wi-Fi e aquele ali no modem de internet. Mas eu vou fazer posteriormente com aquelas caixinhas, que vai ficar mais fácil a conexão. E eu vou comprar essa plaquinha, sumiu aqui, essa plaquinha aqui, mas a que faz o step up, step down, para colocar na entrada
e conseguir utilizar uma fonte de uma voltagem maior, uma amperagem maior. Tá bom, pessoal? Então, mais um vídeo para o canal. Eu queria ter trazido esse vídeo antes, não deu, estava na correria, mas está feito aí e eu já vou colocar ele aqui para carregar e depois colocar em produção. Um abração, pessoal!